A relação entre Clarice Lispector e Lúcio Cardoso é um dos aspectos mais fascinantes da vida literária brasileira no século XX. Ambos foram figuras centrais da literatura e da cultura brasileira, e a conexão entre eles transcendeu a amizade comum, refletindo uma complexidade de sentimentos que inclui admiração, amor e uma profunda influência mútua em suas obras. Clarice conheceu Lúcio Cardoso no início dos anos 1940, quando ela era uma jovem escritora em formação e ele, um autor já estabelecido. Lúcio, mais velho e experiente, foi uma das primeiras pessoas a reconhecer e valorizar o talento de Clarice. E essa percepção foi decisiva para a confiança que ela desenvolveu em sua própria escrita. Lúcio era abertamente homossexual. E, embora sua sexualidade influenciasse a dinâmica de seu relacionamento com Clarice, isso não impediu que houvesse entre eles uma intensidade que muitas vezes se aproximava de um amor romântico, embora platônico. Essa relação é marcada por uma troca intelectual e emocional profunda. Lúcio Cardoso, com sua sensibilidade, misticismo e uma visão trágica da vida, exerceu uma influência duradoura sobre a obra de Clarice. Ele a introduziu a novas perspectivas literárias e espirituais. E, em troca, foi tocado pela visão única e introspectiva de Clarice sobre a condição humana. Essa troca é evidente na correspondência entre eles, onde Clarice muitas vezes expressava sua admiração e afeto por Lúcio, e ele, por sua vez, não escondia o impacto que Clarice tinha em sua vida e obra. Lúcio Cardoso foi o primeiro a perceber a intensidade existencial na obra de Clarice, algo que mais tarde se tornaria uma das marcas registradas de sua escrita. Ele foi uma figura de mentor, mas também alguém que via em Clarice um espírito semelhante, capaz de explorar as profundezas da alma humana de maneira única. A morte de Lúcio Cardoso, em 1968, foi um golpe duro para Clarice. Ela escreveu sobre ele com uma mistura de saudade e reverência, destacando a importância de sua amizade e a marca indelével que ele deixou em sua vida. Essa perda ressoou em sua obra e em sua vida, mostrando como a conexão entre eles foi não apenas uma amizade, mas um encontro de almas que transcendeu ao tempo. A relação entre Clarice Lispector e Lúcio Cardoso é, portanto, um exemplo de como laços pessoais e literários podem se entrelaçar de forma a moldar a produção artística e a visão de mundo de escritores. É uma amizade e amor que revela a complexidade das relações humanas, especialmente quando envolvem personalidades tão intensas e singulares. O livro Correspondência, publicado pela editora Rocco em 2002, reúne as cartas escritas por Clarice Lispector ao longo de sua vida, oferecendo uma nova e rica perspectiva sobre a personalidade e o processo criativo de uma das mais importantes escritoras brasileiras. Organizado por Teresa Monteiro, biógrafa de Clarice, o volume traz cartas que cobrem várias fases da vida de Clarice, desde sua juventude até os anos finais, revelando aspectos íntimos e literários da escritora. A coletânea mostra uma Clarice que, ao mesmo tempo em que revela uma profundidade filosófica e existencial em suas obras de ficção, mantinha uma vida cotidiana cheia de dúvidas, angústias e prazeres que ela compartilhou com amigos, familiares e outros escritores. Suas cartas revelam uma mulher em constante questionamento sobre sua condição de escritora e sobre o papel da literatura em sua vida. A correspondência entre Clarice Lispector e Lúcio Cardoso, reproduzida neste livro, oferece um olhar íntimo sobre a amizade e a admiração mútua entre os dois escritores. Vou ler alguns trechos que selecionei dessa correspondência. Primeiro trecho. Carta de Clarice para Lúcio, datada de 1946. Abre aspas.
Não consigo explicar bem, mas eu queria tanto que você entendesse o que eu sinto. Às vezes parece que você é a única pessoa que pode compreender a confusão de emoções que existe em mim. Fecha aspas. Esse trecho revela a profunda necessidade de Clarice por compreensão e a confiança que ela deposita em Lúcio como um confidente de suas emoções mais complexas. A escrita de Clarice, marcada por uma constante busca por entender as profundezas do ser humano, encontra em Lúcio alguém que, para ela, seria capaz de acompanhar essa jornada interna. Aqui, a vulnerabilidade de Clarice é palpável, como se houvesse uma urgência de compartilhar o que talvez para ela fosse inefável. Vamos agora para um segundo trecho da correspondência entre dois escritores. Agora em uma carta de Lúcio para Clarice, de 1950, abre aspas. Você é mais forte do que pensa, Clarice, mesmo quando parece frágil. Essa força transparece em tudo que você escreve. Quando leio seus textos, sinto uma espécie de vertigem, como se estivesse diante de algo que não posso dominar. Fecha aspas. Nesse trecho, Lúcio reconhece a força criativa e emocional de Clarice. Ele a vê como alguém que, embora tenha uma aparência frágil ou uma postura introspectiva, carrega uma força transformadora. Esse comentário converge com a maneira como muitos leitores veem a obra de Clarice. Suas palavras, embora delicadas e introspectivas, provocam uma resposta visceral, algo que toca as profundezas da psique humana. A vertigem que Lúcio menciona é a sensação que muitos sentem ao entrar no universo literário de Clarice, onde o controle racional é desafiado pelas emoções e pelas verdades desconfortáveis. Agora o terceiro e último trecho que selecionei, de uma carta de Clarice para Lúcio em 1951. Diz Clarice, abre aspas, escrever é um ato solitário, mas saber que você está aí, em algum lugar, torna essa solidão menos fria. Fecha aspas. Nesse trecho, Clarice aborda a solidão criativa, um tema recorrente em sua correspondência. A escrita para ela é um processo solitário, uma viagem ao interior de si mesma. No entanto, o simples fato de saber que Lúcio existia e partilhava de suas angústias artísticas parecia amenizar essa sensação de isolamento. Há uma melancolia no tom de Clarice, mas também um consolo em ter em Lúcio uma âncora emocional. Os ínfimos trechos dessa correspondência que acabo de ler revelam uma amizade marcada pela cumplicidade e pela partilha de uma sensibilidade única. Clarice e Lúcio, ambos escritores introspectivos, encontravam um no outro uma espécie de espelho, alguém capaz de compreender as complexidades da criação literária e dos sentimentos humanos. Essa troca de cartas é mais do que uma simples comunicação. É um espaço de reflexão e revelação, onde cada um parece encontrar no outro um ponto de equilíbrio para lidar com a solidão e a dor que o ato de criar e viver provoca.